Eu quero ler com vocês um texto de Isaías, no capítulo de número 40. Nós vamos ler alguns versículos aí, mas inicialmente nós vamos ler apenas o versículo de número 3. Isaías 43. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz assim: uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Olha que palavra. Essa palavra, ela teve um cumprimento, ela teve uma aplicação quando o povo estava no cativeiro babilônico, anos depois dessa profecia. Mas o cumprimento maior dela se deu na vida de João Batista, filho do sacerdote Zacarias e de Isabel. Eles dois, né? Ambos já velhos. Ela não podia conceber. E um dia o anjo, no seu turno sacerdotal, o visitou e anunciou o nascimento de João. João foi um nazireu de Deus. Ele não bebia bebida forte, só essas duas colocações que foram feitas pelo anjo já nos faz entender que ele era um nazireu. E ali, até o nome da criança foi dado a Zacarias, mas Zacarias duvidou, ficou mudo. Só quando a criança nasceu, na hora de dar o nome àquela criança, foi que a sua voz voltou e ele disse: não, o nome dele será João. Todos se admiraram, né? E aquela criança nasceu e foi criada ali, e o propósito da sua vida, olha só como são as coisas, né? Era preparar o caminho de Cristo, preparar o caminho do Senhor. Então João, ele começa a pregar o arrependimento ao povo. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E ele, então através dessa pregação, ele move o coração da nação. Ele começa a instigá-los a uma vida mais próxima com Deus, a uma vida mais íntima com Deus. Então, ele vai mexendo com a espiritualidade do povo. Olha como as coisas, né, elas são. E ali ele cumpre então essa profecia. Agora o propósito da vida de João foi esse. Ele era um cara esquisitão, vivia lá no deserto, vestia-se com pelos, né, comia mel silvestre e gafanhotos, e não bebia bebida forte. Seus cabelos provavelmente deveriam ser grandes, compridos. Enfim, ele era aquele cara esquisito, mas todo mundo via nele um profeta. Ele tinha uma autoridade que exalava dele. Então até aqueles que eram mais poderosos na terra, até Herodes temia-o. Então ele não era uma figura qualquer, ele era uma pessoa de destaque. Uma pessoa em que se via a presença de Deus, em que se via o propósito de Deus. E ele cumpriu o seu propósito e morreu decapitado, quando Jesus se manifesta. Então, mais importante do que qualquer coisa na minha vida e na sua vida é cumprir o propósito de Deus, amigo. Às vezes alguém parte cedo, né? A gente diz: meu Deus, o que é isso, Senhor? Por quê? Se ele cumpriu o propósito dele, está tudo certo. A saudade, a gente às vezes não entende certas coisas, né? Mas nós temos que compreender que Deus, nós não vemos como Deus vê. E não raciocinamos como Deus. As coisas, do ponto de vista de Deus, elas são muito mais elevadas e muito mais precisas. Nós somos cheios de arrodeios. Deus é muito objetivo naquilo que faz. Então, se cumpriu o seu propósito, ele foi. Mas olha bem, essa semana eu estava ouvindo a mensagem de quinta-feira à noite, quando a Alessandra estava pregando no culto da quinta-noite. E quando ela falava principalmente sobre o ministério das nossas células, ganhando almas para Cristo, anunciando o Evangelho, de repente essa palavra veio ao meu coração como uma flecha. Eu não estava pensando nisso, eu não estava lendo esse texto na Bíblia, estava ouvindo a mensagem dela, do que ela falava. Mas o Espírito falou comigo.
naquele momento, nesse texto: preparai o caminho do Senhor. E eu fiquei pensando naquilo, eu peguei um papel rápido, escrevi isso, né? Que é pregador, meu amigo, se você quer pregar, ó Caleb, segura aí, viu? Você tem que andar com um papel perto de você, velho. É não, pastor Daniel? E uma caneta, que não adianta ter o papel se não tiver caneta, né? Você tem que ter o papel e a caneta ali. Veio a mensagem, veio ali uma palavra, é uma mensagem. Quem prega é assim, uma palavra é uma mensagem. Precisa de muita coisa. Ali você vai desenvolver. Vai lá, não é? Então, eu anotei isso. E depois eu fiquei pensando e meditando nisso, né? E o Espírito de Deus falou comigo. É tempo de a igreja preparar a volta de Cristo. É tempo da igreja preparar o caminho do retorno do Senhor. Porque às vezes parece que nós estamos desapercebidos do que está acontecendo aí fora. A pior coisa que pode existir para nós é nos fecharmos de um mundo religioso, irmãos. Porque nós não vamos ter percepções do panorama externo, que é exatamente esses acontecimentos e essa cronologia que validam as profecias e determinam o momento bíblico que nós estamos. Por que a gente diz que Jesus está voltando? Porque há uma precipitação de acontecimentos proféticos que nos remete a isso. É claro que não é uma coisa de um dia, 2, 3, uma semana, 2 anos, 3 anos. Mas nos últimos anos, nós temos vivido isso de uma forma muito intensa. E nós, então, captamos a mensagem do Senhor. Primeiro, os acontecimentos proféticos. Segundo, uma convicção crescente no coração de toda a igreja. Você sai daqui, vai para lá, para os confins da terra. Chega lá, tem um crente. Sabe o que ele vai te dizer? Jesus está voltando. Às vezes ele não tem nem tanto conhecimento, nem tanta informação como você tem. Às vezes ele não tem cultura. Ele pode morar lá em cima do rochedo, no pé da pedra. Mas você vai ouvir dele que Jesus está voltando. Porque essa é uma comunicação do Espírito Santo no coração de todo cristão. Se você ouve a voz do Espírito Santo, você tem ouvido ele dizer isso para você. Então vem essa precipitação de acontecimentos. Porque a coisa agora começou a acontecer em uma velocidade inimaginável. Se a gente pensar sobre controle social, em uma sociedade livre, como era a nossa, não é verdade? A gente, há 5 anos atrás, ia achar uma coisa muito complicada de acontecer. Aí vem uma pandemia, todo mundo diz, se você botar o pé para fora de casa, você vai morrer. Todo mundo corre para dentro de casa, se esconde e acabou. E que você diga, eu não tive esse medo. Não se trata de exceções aqui. Mas em via de regra, o que aconteceu foi isso. Um total controle social. Todo mundo correu para dentro de suas casas. Se isso tinha essa eficácia ou não, eu não vou entrar nesse mérito, nem vamos entrar nessa discussão. Mas o que vale é que aquilo que, sabe que o que Satanás disse a Deus acerca dos homens? Pele por pele, o homem dá tudo que tem. Isso é muito forte, cara. Porque o que ele estava dizendo foi o seguinte: se tocar na saúde de Jó, Jó vai te negar. Porque o homem dá tudo que tem pela sua vida, dá tudo que tem pela sua saúde. Tudo bem, ele quebrou a cara. Jó não era esse tipo de homem. Mas existe um fundo de verdade que está embutido aí. O medo nos domina. O medo de que sejamos tocados, feridos, que a nossa vida seja ameaçada, muitas vezes nos determina. Isso é que é problema. E nós agimos demandados pelo medo, porque o medo se impõe. Uau, meu Deus, o que vai ser? Todo mundo vai morrer.
Mas vamos ver isso, vamos ver aquilo. Então, as pessoas se intimidaram a tal ponto que se esconderam. E houve total controle social. Sabe aquele efeito manada? Vai para ali, vem para aqui, faz isso, faz aquilo. Mais uma vez, não vamos entrar no mérito da eficiência disso ou não estamos aqui para discutir isso, tá? Nossa discussão é em outro nível. É no âmbito dos acontecimentos. Tudo isso descamba lá em Apocalipse capítulo 13, aonde você vai ser ali exigido da humanidade, na verdade, né? Vai ser exigido da humanidade que exista uma marca e que você só vai comprar, vender, negociar, interagir, se essa marca estiver em você. O que é isso? Controle social. É uma das marcas, das características da manifestação do anticristo. Então essas coisas, essa precipitação de acontecimentos, de guerras, né? Guerra sempre houve, mas no século passado para cá, nós tivemos as duas grandes guerras mundiais, incomparáveis. Nós estamos falando de um nível de guerra incomparável ao que já tinha acontecido em todos os milênios da existência da humanidade. Então, veja você que as coisas estão tomando proporções de uma ordem muito maior. Milhões de pessoas mortas. Agora o mundo vive sobre a ameaça de uma guerra nuclear. É ou não é? Ameaças constantes. A OTAN já tem anunciado que a guerra já é praticamente inevitável contra a Rússia. A Alemanha se prepara para a guerra. Essa semana, um general disse, olha, infelizmente, não temos a capacidade, né, para entrar em um conflito bélico com a Rússia. Todas as apostas deles são na OTAN, porque é o grupo unido. Porque eles sabem que nenhum deles, com exceção dos Estados Unidos, poderia enfrentar uma guerra. Embora a Rússia seja a maior potência nuclear do mundo. O país que tem mais bombas, né? Mas, assim, há um poder de revide. E se houver uma guerra nuclear, e que eu não acredito nisso, obviamente, que não é isso que a Bíblia diz, esse mundo acabaria. Então, a coisa não é por aí. Mas as ameaças, né? O clima tenso na Europa é uma tensão muito grande. Eu vi um comentarista, né, desses YouTube, ele dizendo, ele mora na Alemanha, ele disse, olha, na cidade que eu moro aqui, essa semana eu ligo a televisão e está a reportagem aqui na Alemanha falando sobre uma entrevista em um canal público da Rússia, dizendo assim, quais seriam as primeiras cidades que nós bombardearíamos na Alemanha. Olha o nível de conversa, viu? E eles estavam ali, dizendo, não, nós iríamos destruir, precisaríamos de 3 minutos para destruir tais e tais e tais e tais cidades. Precisaríamos de tantos minutos para a gente arrasar com a França. Abra o seu olho, que a coisa está tomando uma proporção. Então, eu estou fazendo essa colocação aqui para você entender no momento histórico que nós estamos vivendo. O momento histórico que nós estamos vivendo. É algo assim que demonstra claramente que o cumprimento profético, ele está trazendo para este momento algo extraordinário da parte de Deus. E esse versículo, ele traz um alerta. Essa não é uma aplicação própria de nós, no sentido original que foi João Batista, porque João Batista ele preparou a vinda de Jesus. Mas nós, como igreja, temos o dever e a obrigação de preparar esse retorno de Cristo, de anunciar a volta de Jesus, de anunciar que Ele está às portas e que é preciso que os corações estejam preparados. Uma voz clama, diz o texto. Primeira coisa que eu entendo é que o anúncio, ele não pode ser feito sobre a égide da intimidação, do medo. Não é o cochicho. O que o Senhor está dizendo é que nós precisamos elevar a nossa voz. Eu não estou falando aqui no sentido literal da gente gritar, mas de se fazer ouvida.
Não é uma coisa que em um acontecimento, em um momento lá, que se criou aquela oportunidade de chave de ouro, você vai dizer: olha, Jesus te ama. Eu quero dizer às pessoas aí fora, há tempo e há fora de tempo. Eles precisam ouvir isso, eles precisam se posicionar, eles precisam saber o que está acontecendo, e aquilo que Deus quer que eles saibam, é que o Senhor os ama, e quer resgatá-los. E Ele está dizendo, isso deve ser falado a pleno pulmão, ou seja, falado de uma forma enfática, falado de uma forma constante. E a voz clamou o seguinte: no deserto, este mundo é um sinônimo de deserto, do ponto de vista bíblico, é um símbolo. Mas quando nós pensamos as características do deserto, e a gente faz uma correlação entre o mundo e a igreja, do ponto de vista do derramar das bênçãos de Deus, a gente tem também que a igreja é um pomar de Deus, é onde floresce a presença e a glória de Deus. É assim ou não é? Você está aqui hoje recebendo de Deus, Deus está derramando sobre a sua vida. Então há um deserto lá fora, e é lá onde nós temos que clamar. Sabe, irmãos, eu vejo muitas pessoas que elas são tão crentes dentro da igreja. Meu Deus, canta que parece um roxinol. Maravilha, está aí, louvor e faz, pá, e acontece. Cheio de ministério, cheio de mistério, cheio de tanta coisa. E eu louvo a Deus pelos ministérios da casa do Senhor. A própria palavra de Deus vai nos dizer lá em Efésios capítulo de número 4, que Deus deu uns para algumas coisas, outros para as outras, pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, enfim, nós poderíamos aqui enumerar tantas coisas, e eu louvo a Deus porque a igreja é edificada através dos seus ministérios, mas existe uma missão que nós não podemos nos furtar. Ninguém aqui está autorizado a não fazer a missão que foi confiada de anunciar o evangelho lá fora. Existe um aspecto da volta de Cristo que precisa ser preparado lá fora, e outro aqui. Tem que haver conserto na casa de Deus, tem que haver conserto. Jesus está voltando para buscar uma noiva pura. Jesus está voltando para buscar uma igreja dentro da igreja, não tenha dúvidas disso. Existe um evangelho que é dos evangélicos e um evangelho que é da Bíblia. É assim ou não é? É. Porque tem muita coisa por aí, querido, que é inventado. É por isso que a gente precisa ter nossos olhos na palavra do Senhor. E este evangelho, não é o evangelho que agrada, o evangelho não agrada a Deus. O que agrada a Deus são as coisas da palavra de Deus. Então a igreja precisa se purificar. A igreja precisa melhorar o seu relacionamento com Deus. A igreja precisa aprimorar a sua relação. O corpo precisa se relacionar melhor. Tudo isso é fato e é necessário. Mas existe algo lá fora. E o que Deus está demandando de nós é que nós também anunciemos a sua palavra e prepare o seu retorno. Prepare a sua volta. Deus está dando a oportunidade. O apóstolo Pedro, ele diz isso. Não é que a promessa de Deus se demore, mas é que Deus, na sua longanimidade, não quer que ninguém se perca. Deus está dando tempo para o arrependimento. Deus está dando tempo para o anúncio da palavra. Deus está dando tempo para que a igreja se acenda como uma lâmpada e possa direcionar muitos. Então Deus está trabalhando para que estas coisas aconteçam. Aqui, essa grande missão que nos é dada, preparar o caminho do Senhor e construir uma estrada reta. Preparar o caminho de Deus para a sua volta. Olha que coisa, irmãos. Será que o mundo está pronto para o retorno de Cristo? Será que a igreja está pronta para o retorno de Cristo? Quando eu digo a respeito do mundo, obviamente não é para o mundo recebê-lo, mas é para que nós possamos tirar a maior quantidade de pessoas que ainda estejam lá, mas que Deus
as quer trazer para o convívio da sua família, do seu povo. E será que nós temos realmente feito uma estrada reta no seio da igreja de Jesus? Temos caminhado uma estrada reta? Nós estamos vivendo também um aspecto muito triste do nosso momento histórico como igreja, né? Jesus Cristo disse algo que a gente não entende, eu não entendo muito bem, mas eu sei que se ele falou, é porque precisa, né? Ele disse, é necessário. Ele não disse, vai vir, ele disse, é necessário que venham os escândalos. Isso dá para fundir a cuca da gente, né? Imagine se eu... Por isso que a gente não dá para ser Deus, né? Deus é Deus e acabou. Porque eu ia dizer, eu não quero saber de escândalo no meio da igreja. Mas Jesus não. Ele disse, é preciso que venham. É necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele que promover escândalo. Não é um contrassenso. Existe o porquê dele. Talvez a forma dele peneirar a igreja, dele selecionar quem verdadeiramente é e quem não é. Mas ele disse, é necessário que venham os escândalos. Nós estamos vivendo essa geração de tantos escândalos. E antigamente essas coisas muitas vezes eram resolvidas internamente. Hoje elas são colocadas nos telões do YouTube, não é verdade? Das redes sociais, divulgadas, projetadas, anunciadas. É algo que traz um grande desconforto. Por quê? Bom, eu não promovi escândalo nenhum. Esse povo aí, muitas vezes promove escândalo, mas tem uma coisa, respingue nós, irmãos, porque eles nos representam. Isso não é fácil. Você tem a sua vida de forma digna diante de Deus e aparece meia dúzia de aprontadores aí e respinga na gente, né? Que o povo olha e diz, não, esse negócio de igreja aí, tem um bocado de malandro aí, tem um bocado de gente, né? Olha como as coisas são. Não é esse tipo de igreja que Jesus quer. Então nós temos que buscar retidão. É uma pequena minoria. Mas eu aprendi uma coisa na minha vida. Quando você vai vestir uma roupa branca, se tiver uma manchinha do tamanho da cabeça do seu dedo midinho, você não veste. Porque 99,9% da roupa está branca, mas aquela mancha é o que chama a atenção de todo mundo. Aí você diz, não, está manchado, eu não vou vestir não. Toda a parte branca, ela é sujeita pela pequena mancha que está ali. Isso é muito sério e a gente deve pensar muito mais. Então aqui, quando nós proclamarmos o Evangelho, diz o autor, e aí você pode seguir comigo aqui, nesse texto de Isaías 40, ele diz o seguinte, todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplainados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. Então preste atenção, primeiro ele dá uma ordem, anuncie o caminho, o retorno do Senhor, prepara o retorno do Senhor. Depois ele diz que quando isto for anunciado, o que está tortuoso, o que está desnivelado, o que está, fora do seu prumo, do seu contexto, da sua forma correta, do seu propósito, todas estas coisas, elas serão retificadas, todas elas, haverá uma ação de Deus para consertar. A única esperança de consertar um coração humano não está na psicologia, na psicanálise. A transformação de um coração não se dá por uma sessão de psicanálise ou psicologia, terapia. Essas coisas têm lá a sua aplicação e o seu lugar, mas não se engane não.
Hoje nós temos a facilidade de conduzir facilmente qualquer situação. O aconselhamento bíblico perdeu a sua eficácia no imaginário das pessoas. Porque criaram, sabe, uma ideia, e isso foi disseminado aí fora e recebido dentro da igreja. Não, as questões espirituais é com a igreja, mas as questões almáticas aí é coisa para profissional da área. Me mostra aqui onde é que está escrito isso aqui. Não, pastor. O aconselhamento bíblico é uma fonte de vida e libertação, irmão. De restauração. Sem desprezar os profissionais da área que têm o seu lugar. Mas nunca subestime o poder da palavra. Nunca subestime isso. Então, olha como essas inversões, né, elas acontecem. E muitas vezes você tem orientações que não vêm nem da parte de Deus. O que conserta o coração do homem é a palavra de Deus. Só ela e acabou. É quando a vida de Cristo se manifesta. Você pode tratar de coisas específicas, o que é importante. Há pessoas que realmente têm traumas reais em suas vidas, que às vezes são acompanhados por terapia, e isso traz um auxílio, isso tem uma importância. Ninguém está tirando a relevância disso. Mas as pessoas agora têm um problema de casamento, corre para um terapeuta. O filho teve um probleminha na escola, corre para o terapeuta. A terapia da palavra é melhor. Chama e dá uma correção, tudo vai se resolvendo. Não é verdade? Marido e esposa precisa ser chamado, conversar, conciliar e seguir em frente. Então a gente não precisa estar recorrendo a essas coisas, porque nós temos um psicólogo à nossa disposição, que é o Espírito Santo. Nós temos o aconselhamento, nós temos a palavra. Deixa para as coisas que são realmente necessárias, mas a gente está valorizando demais. Esses dias eu estava falando, né? Olha só como que nós estamos. Se um cientista cristão, ele traz uma pauta, sobre qualquer ponto científico que seja, aí obviamente vem aqueles ateístas, e eles trazem uma pauta completamente diferente, principalmente em termos de evolução, né, desse tipo de pauta, que não é ciência. Porque ciência é coisa comprovada, gente. Nós estamos lançando mão das teorias como se elas fossem ciência, e não são. O que é evolução? É uma ciência? Não, é uma teoria. Nada mais do que isso. E aí, essa oposição, aquilo que é o pensamento cristão, prevalece. E sabe onde é que prevalece? No coração da própria igreja. Não, mas aquele cientista renomado é Jesus, meu amigo, que é conhecido no céu e no inferno e na terra. Eu vou deixar de crer na palavra para que nesses absurdos que essas pessoas inventam e que depois se descomprova tudo, não dá. Então vamos crer na palavra do Senhor. Agora vamos estar conectados com aquilo que é realmente ciência, porque a ciência jamais contradiz aquilo que é a palavra de Deus. O que contradiz são essas teorias. Analise o que é ciência e você vai ver. Está se tomando palavra desses cientistas que um dia dorme, acorda e diz: olha, o mundo surgiu o universo surgiu do nada. Sabe o que é que surge do nada? Nada. Nada. Vamos esperar que aqui se forme um animal. Nós vamos ficar o resto da vida aqui, morrer de velho, nada vai se formar. Porque nada se forma do nada. Tudo veio a existir pelo poder da palavra de Deus, que chamou à existência o que não existe. Aí nós temos que entender essas coisas. Mas o que ele está dizendo? O que transforma é a palavra de Deus.
Nós queremos ver transformação em nossos lares, na vida dos nossos parentes, no ambiente do nosso trabalho, no ambiente da nossa moradia. Mas o que a gente espera que aconteça se não há a mensagem transformadora sendo pregada? Se não há oração sendo feita? Então nós estamos sendo completamente, contraditórios. Porque nós temos, de fato, pregado que o Evangelho é um agente transformador, mas não anunciamos e queremos transformação na vida das pessoas. Nós precisamos viver isso aqui. E ele diz, o que acontece? A glória do Senhor se manifestará. A glória do Senhor se manifestará quando houver o anúncio, quando houver a proclamação, quando houver a mensagem. Abre a sua casa e prega a palavra de Deus. Abra a sua casa, faça a sua célula. Ou então se una com quem está fazendo. Propaga. Faz teu culto doméstico. Chama os teus filhos, os teus netos. Reúne esse povo para ouvir a palavra de Deus. E creia que o Senhor é poderoso para transformar. Não fica querendo estabelecer o tempo não, porque a obra é de Deus. Mas quando a gente planta, a gente tem uma certeza. Vamos colher. Vamos colher. E muito fruto para a glória do nome do Senhor. E ele diz aqui o que devemos proclamar nos versos 6. Uma voz diz, proclame. E alguém pergunta, o que hei de proclamar? Ele começa a falar, toda a humanidade é erva. E toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo, diz o texto, é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Que maravilha, hein? Então ele diz aqui, homem arrogante, você precisa saber de alguma coisa. A sua vida é finita e os teus dias estão passando. A arrogância deste povo que se acha, tem tantos assim, não é? Que parece que pisa sobre a cabeça dos outros. Davi, no seu Salmo de número 37, viu um ímpio prepotente se levantar sobre a terra, mas eis que olhei e não o vejo mais, porque ele passou. Ele passou. Quantas pessoas arrogantes têm se levantado, e parece que elas não consideram a finitude dos seus dias. As suas vidas estão passando. Essa flor está murchando. O tempo sopra. E o tempo traz impõe sobre nós o envelhecimento, a mudança. Não tem como, ninguém para o tempo. Você sabe que você pode fazer as intervenções cirúrgicas que forem. Pode fazer. Não há mal nisso. Você vai segurar, mas a força da gravidade vai atuar e não vai ter jeito. O tempo chega para todo mundo. E Deus está dando um alerta, a gente precisa falar isso às pessoas. O tempo está passando. Por mais que você tenha longevidade nos seus dias, quantos anos você vai viver? Os últimos 20 anos para você demoraram de passar? Aí a gente fala, 20 anos é muito tempo. Mas 20 anos passa e quando a gente para pensar de já tem 20 anos isso, meu Deus, como pode? Não é? A gente fala assim, daqui a 10 anos, 10 anos é muito tempo, gente, 10 anos, aí passam 10 anos, e a gente diz assim, já passaram esses 10 anos, Jéssica. É brincadeira, Jéssica? Lara está com quantos anos? 8 anos, é mole. Eu vi Mari grávida aqui de Lara, com a mão na cadeira, andando pesado, Jéssica preocupado com a feira, no supermercado, aí, já vai para o quarto. Oh, homem de fé, glória a Deus. É brincadeira, gente? Passa, a nossa vida passa, tudo passa, mas tem uma coisa que permanece para sempre. O que está escrito aqui?
A palavra do nosso Deus. Essa palavra é vida. Essa palavra, ela é eterna. Essa palavra é poderosa, ela gera em nós vida. E não uma vida que passa, e não uma vida que se murcha. O apóstolo Paulo diz, se o nosso homem terreno se decompõe, se ele se destrói, o nosso homem interior se renova a cada dia. Então, cada dia eu estou mais novo por dentro. Por dentro. O meu espírito se renova a cada dia. A minha fé se renova a cada dia, a minha esperança se renova a cada dia, a minha expectativa da volta de Cristo se renova a cada dia. A cada dia. Quando a palavra é injetada em nós e nós a recebemos como palavra de Deus. Porque isso aqui, meu amigo, se você não crê, é um livro. Aí você vai abrir no Salmo 91 e vai ficar amarelado lá em cima daquela estante que você coloca, né? Que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O grande problema é que você abriu e não leu. Porque o texto, ele se refere àqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, ou seja, vivem na presença de Deus. Esses aqui descansam à sombra do Onipotente. Aí abre lá. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não leu o texto? Não adianta ficar lá aberto. Ele é teu pastor? Ele que está te guiando para todo esse pecado que você vive? Não é, então ele não é teu pastor. Então você não pode considerar isso como uma palavra para você. Mas quando a palavra está em você, quando você vive a palavra é viva, é rema na sua vida. Então quem tem a palavra em si se renova como a palavra que jamais perece. A vida de Deus está em nós pela palavra que foi injetada em nossos corações. É por isso que Pedro diz que nós fomos gerados de uma nova semente incorruptível, para que pudéssemos ter a vida de Deus. E é necessário que você receba Jesus em seu coração como Senhor e Salvador de sua vida. Então essa é a questão. O que proclamar? Proclamar que nós estamos finalizando os nossos dias, mas Deus está nos chamando para sermos eternos, para ter uma vida eterna ao seu lado. Receba a palavra dele e você viverá eternamente. Amém?